Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso introdutório de C++, vamos falar um pouquinho agora sobre a palavra-chave static. Essa palavra é utilizada quando a gente quer manter apenas uma cópia de uma determinada variável dentro do nosso programa. Essa variável, então, a gente pode utilizá-la em vários escopos. A variável do tipo static ela pode ser utilizada tanto em escopo de classe, quando a gente quer compartilhar um dado entre vários objetos de uma mesma classe. Ela pode ser de escopo de um determinado método ou função, onde a gente quer manter uma cópia dessa variável entre as diversas chamadas da função. Então, quando a variável é do tipo static dentro de uma função, ela não perde escopo, ela fica retida mesmo quando a execução da função termina. E a gente pode utilizar também a palavra-chave static para definir um método, sendo que esse método, então, ele promoverá um serviço para o nosso programa e não vai ficar relacionado exatamente com um objeto daquela classe. Tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos da utilização da palavra-chave static, para vocês verem como ela pode ser útil em diversas situações. Bom, utilizando a estrutura básica de código da nossa pasta, né? Eu criei uma pasta base chamada classe empacotador para que a gente possa exemplificar o uso da palavra-chave static. Nós vamos criar aqui um arquivo header chamado empacotador.h e um arquivo fonte com o mesmo nome, só que com extensão .cpp. Vamos definir aqui primeiramente a nossa classe, definindo primeiro a macro. Aqui. Definindo a nossa classe. Tá certo? Depois a gente implementa o construtor lá no arquivo CPP. Vou deixar o destrutor padrão. Ela vai possuir um atributo chamado num empacotados, que é um atributo que vai designar quantos pacotes, quantos objetos já foram empacotados por um determinado empacotador, tá certo? E ela vai possuir aqui dois métodos. Um método get num empacotados, que vai servir para a gente retornar esse número de empacotados, que é uma variável privada, tá certo? E vamos declarar aqui uma outra variável chamada total empacotados. Essa variável, que é do tipo static, ela vai servir para designar a quantidade total de objetos que foram empacotados por todos os objetos da classe empacotador. Então, imagine que você tem um conjunto de 10 empacotadores que vão embalando ali determinados produtos. Essa variável total empacotados ela vai servir para que a gente consiga contabilizar o somatório do número total de produtos empacotados por todos eles. Tá certo? Então, enquanto num empacotados ele não possui static, ele é característico de apenas um objeto, o total empacotados ele vai designar aí o total de produtos da classe, né, de todos os objetos relacionados ali com aquela classe. Beleza? Bom, como esse total empacotados ele também é um membro privado da classe empacotador, eu também vou fazer aqui uma função get total empacotados. Temos um adendo aqui, pessoal. É de praxe no C++ uma determinada nomenclatura para métodos, funções e atributos. Fazendo um adendo aqui, pessoal,
sobre a nomenclatura que eu tenho utilizado aqui para definir meus métodos, minhas classes e meus atributos. Vocês devem ter notado que as classes, normalmente, eu inicio com letra maiúscula. Essa é uma praxe bastante utilizada pelos programadores de C++. Por outro lado, as variáveis, os atributos, os dados membro e também os métodos, eles sempre iniciam com letra minúscula. Tá legal? No caso dos métodos e dos atributos, quando existe mais de uma palavra, eu quero ter um nome um pouco maior, composto por várias palavras, a gente costuma utilizar aqui uma notação onde cada palavra a gente vai utilizando em letra minúscula ou letra maiúscula para diferenciar, né? Facilitando aquela leitura. Né? Se eu colocasse, por exemplo, total empacotado, tudo com letra minúscula, eu não saberia exatamente quando terminou a palavra total e a palavra empacotados começou. Então isso dificulta aqui um pouquinho a leitura. Dessa maneira, a gente consegue visualizar todas as palavras, né, do nosso atributo de uma forma mais clara, tá certo? Mas sempre começando aqui em letra minúscula, os atributos e métodos, e letra maiúscula, a classe. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui no arquivo CPP, a gente deve incluir o nosso header. E vamos implementar aqui os nossos métodos e o construtor. Então, nós vamos aqui, empacotador, que é o construtor. O que a gente vai fazer no construtor? Eu vou inicializar o num empacotados igual a 0. Ah, Guilherme, então você vai também alterar o total empacotados? Não. O total empacotados, pessoal, ele não vai ser modificado aqui no construtor da classe empacotador. Por quê? Porque esse construtor vai ser executado por diversos objetos da classe empacotador. Então, por exemplo, se eu faço aqui um total empacotados igual a 0, o que vai acontecer? Toda vez que eu criar um novo empacotador, eu vou zerar o total empacotados. Então, a gente não vai mexer aqui no construtor com variáveis, não vai modificar normalmente variáveis estáticas no construtor, porque o construtor é relativo a um determinado objeto, enquanto a variável estática ela é compartilhada. Então, para fazer a inicialização, nós vamos definir aqui dentro do nosso arquivo CPP a variável total empacotados igual a 0. Vejam, aqui eu estou inicializando a variável total empacotados, certo? Igual a 0, fora do escopo do meu construtor. Essa declaração da linha 4, eu vou escolher, ou eu posso colocar ela aqui dentro do meu CPP, que é mais adequado, ou poderia também colocar aqui no arquivo principal. Mas eu devo possuir somente uma definição, uma inicialização aqui do meu total empacotado. Porque eu só vou possuir uma cópia dessa variável em toda a memória. Então eu não posso aqui estar inicializando esse total empacotado em mais de um arquivo do meu código, do meu programa. Certo? Então a gente inicializa aqui dentro do construtor o que é característico dos meus objetos e aqui eu estou inicializando os meus atributos estáticos da classe, né? Minhas variáveis estáticas da classe. Aí você deve se perguntar, poxa Guilherme, então isso aqui está muito parecido com uma variável global, né? Porque ela está sendo declarada fora do escopo da minha classe e dos meus métodos. Só, pessoal, a diferença principal de uma variável estática para uma variável global é que essa variável estática aqui ela tem escopo de classe. Ou seja, veja que ela tem visibilidade privada. Então, somente os métodos aqui da minha classe empacotador poderão acessar esse total empacotado. Eu não conseguirei, por exemplo, fazer aqui um cout, por exemplo, total empacotados. Né? Ele não é visível aqui na minha função mesmo. Ele só é visível dentro da minha classe empacotador. Essa instrução aqui da linha 4 serve apenas para inicializar. Ela não seria necessária porque toda variável do tipo estática, int,
ela já é inicializada como zero quando você tem essa declaração. Então, criei uma classe, coloquei uma variável static int ali, ela vai ser inicializada já como zero. Mas aqui eu mostro, caso você queira, por exemplo, inicializá-la com um outro valor, é possível. Vou aqui agora, então, definir os outros métodos. Faltou o método aqui, get empacotados, faltou o método empacotar, né? Para a gente mudar ali e vai receber um int, certo? Então nós vamos aqui implementar o método empacotador, empacotar. Ele recebe num pacotes. Então, esse método aqui, a gente vai atualizar o num empacotados, né? Vou somar a quantidade do número de pacotes. E vou também atualizar o total empacotados. Empacotador, total empacotados. Veja que eu tenho visibilidade aqui dentro do método empacotar num pacotes. Veja, aqui, pessoal, eu estou com essa classe, com esse método empacotar, alterando o atributo num empacotados de um determinado objeto, né, apontado aqui pelo ponteiro this, e também estou atualizando o total empacotados, que é uma variável estática com escopo de classe. Veja que eu tenho acesso a ela dentro do método empacotar. Vou agora também implementar aqui os métodos get no empacotados, que é simplesmente um return. E aqui, get total empacotados, que vai dar um return do total de empacotados. Beleza? Então, nessa aplicação, pessoal, eu estou utilizando a variável estática para compartilhar dados entre os meus vários objetos. E aqui eu também utilizo o método get para dar acesso a essas variáveis fora do escopo dessa classe. Então, por exemplo, se eu crio aqui um empacotador MP1 e MP2, né, dois empacotadores, e uso empacotador 1, ponto, opa, faltou aqui, adicionar, né? MP1, ponto, vamos ver se ele reconhece agora. MP1, ponto, empacotar. Vamos supor que ele vai empacotar 10 unidades. Agora empacotador 2. Empacotar 20 unidades. E aqui o empacotador 1, novamente, empacotar 30 unidades. Por exemplo, se a gente quiser mostrar o total de empacotados do empacotador 1, total de empacotados do empacotador 2. Vamos ver o que acontece? Vou criar um método aqui só para impressão, né, de maneira que a gente mantenha aquela diretiva de tudo que for relativo a serviço, a gente coloca dentro aqui da nossa classe. Eu vou colocar aqui um método int imprime num empacotados. Um método int static int imprime total empacotados. Veja, aqui eu criei um método void, perdão. Criei um método aqui que vai ser utilizado para imprimir o número de pacotes de produtos empacotados por um determinado objeto, e outro método que vai imprimir o total de empacotados. Só que esse método que vai imprimir o total de empacotados, ele é do tipo static. Então ele não vai estar associado a nenhum objeto
aqui da nossa classe empacotador. O que significa isso? Que na prática, esse método static imprime total empacotados, ele não vai ter acesso ao ponteiro dis. Por quê? Porque o ponteiro dis está associado a um determinado objeto. Ele está associado a dados que estão na memória, né? Por isso a associação a esse ponteiro. Como ele é do tipo estático, ele não vai possuir essa associação. Então, ele vai apenas promover um serviço ao nosso programa. Vamos ver a implementação desses métodos? Aqui, se eu primeiro implementando imprime num empacotados, eu vou fazer um cout, que temos que dar um include IOString, né, para usar o cout. E vamos aqui using namespace std para a gente utilizar as funções sem ter que colocar ali o especificador do namespace. Então, cout número de pacotes empacotados por este empacotador. Em vez de a gente colocar por este empacotador, vamos melhorar o nosso código aqui. Vamos colocar um ID para esse empacotador. Vou colocar aqui, ó, int ID, para a gente poder identificar. A gente passa esse ID aqui no construtor, tá certo? E a gente inicializa o ID. Para ficar melhor aqui, ó, vou fazer uma inicialização através dos inicializadores implícitos. Basta chamar aqui o atributo, passando aqui o ID e num empacotados passar 0. Pessoal, essas instruções aqui que eu fiz, vejam, antes da declaração aqui do escopo do meu construtor, eu usei 2 pontos, e aqui eu estou usando, ó, o nome dos meus atributos e entre parênteses o valor que eu quero atribuir a esses atributos. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui, ó, this id igual a id e this num empacotados igual a 0. Esse tipo de definição de inicialização dos meus atributos é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. A diferença é que, dessa maneira, aqui, eu crio o espaço de memória e já inicializo esse espaço de memória. Por outro lado, aqui, eu primeiro crio o espaço de memória e depois eu executo essas instruções. Esse tipo de inicialização aqui, ele é bastante útil, porque quando eu quero, por exemplo, ter um atributo do tipo const, a única forma de inicializá-lo é usando essa maneira aqui, que é você colocando aí, utilizando a inicialização direta desses atributos, tá certo? Bom, então aqui já temos um atributo ID, tá certo? Privado. Então, número de pacotes empacotados pelo empacotador. Aí a gente passa aqui o ID, this ID, e a gente imprime aqui this get empacotados. E agora vamos implementar a função imprime total empacotados. Veja, quando eu executo isso aqui, né, quando eu tento implementar a função imprime total empacotados, automaticamente eu obtenho um erro. This pode ser utilizado apenas dentro de uma função membro não estática. Quer dizer que esse ponteiro this, diferentemente da função implementada aqui na linha 28,
esse ponteiro não está disponível para funções do tipo static. Tá certo? Então, aqui, a única variável que eu possuo acesso são as variáveis estáticas. Faltou o endline. Então, eu vou colocar aqui número de total de pacotes empacotados. Aqui não é de um empacotador, mas sim de todos os empacotadores. Eu vou colocar empacotador, total empacotados. Eu vejo que eu tenho acesso à variável endline. Então eu tenho acesso aqui ao total de empacotados. Por quê? Porque esse método de imprime total de empacotados, ele é da classe empacotador, mas eu não possuo acesso a dados que são específicos de um objeto. Tá legal? Então, vejam que aqui eu consegui utilizar minha palavra-chave static tanto para métodos quanto para os atributos. Lá na função main agora, eu posso utilizar aqui, ó, mp1 ponto imprime número empacotados. Posso colocar mp2 aqui, ponto imprime número empacotados. E pessoal, eu posso utilizar aqui agora a minha função imprime total empacotados sem associação com nenhum dos objetos previamente definidos. Veja que essa função não precisa estar associada ao MP1 nem ao MP2. Eu posso aqui na função main invocar simplesmente essa função, por isso que a gente diz que ela está promovendo um serviço aqui para o nosso programa, já que a gente não tem associação com nenhum objeto em si. Se eu rodar esse código aqui, vai compilar, rodar. Opa, temos um errinho aqui. Ah, faltou aqui os IDs, né? Vamos colocar o ID aqui do empacotador 1 e o ID aqui do empacotador 2. Pronto, rodando o programa lá. Número total de pacotes empacotados pelo empacotador 1, 40. 10 aqui mais esses 30. No empacotador 2, 20. E o total de empacotados, olha lá, 60, que é essa soma de todos. Veja que a variável, então, total empacotados, ela possui escopo de classe, porque ela é compartilhada por todos esses objetos. Então, essa variável aqui, static, ela está sendo compartilhada por todos os objetos da classe empacotador. Tá legal, pessoal? Então, aqui a gente viu dois exemplos da palavra static. De variáveis utilizadas para compartilhar dados entre objetos. E a gente viu aqui de métodos que podem ser utilizados no nosso programa sem necessariamente estarem associados com algum objeto. Só para comprovar isso, você deve pensar, Guilherme, mas aqui você tem os objetos MP1 e MP2, né? Então, você tem a existência aqui de objetos da classe empacotador. Eu poderia aqui, só para mostrar para vocês, ó, criar uma função aqui, void foo, e usar do mesmo jeito esse método, da mesma maneira. Qual a diferença aqui, pessoal? Na função foo, eu não possuo nenhum objeto, né, da classe empacotador. E mesmo assim eu consigo utilizar esse total de empacotados, né, esse método. Veja que esse método, então, ele promove um serviço para o nosso programa, sem necessariamente estar associado a nenhum objeto. Executando esse código aqui, da mesma maneira, a gente vai obter o mesmo resultado. Mesmo dentro da função foo, a gente não tendo nenhum objeto aqui da classe empacotador. Ah, mas e se a gente, por exemplo, invocasse aqui a função foo
antes da declaração desses dois objetos. O que ia acontecer? Eu vou executar esse imprime total de empacotados e na primeira execução aqui, nós vamos ter a necessidade da variável total empacotados. Então, ela vai ser instanciada nesse momento. Então, ela vai possuir valor 0. Tá certo? Então, se eu executei antes aqui, eu continuo conseguindo executar da mesma maneira. Mesmo se eu não tivesse nenhuma instância da classe empacotador no código, na primeira vez que a gente executa esse método, a variável total empacotados ela vai ser criada. Tá certo? Então, se a gente rodar aqui, nosso código, total empacotado 0, né? Porque eu ainda não fiz nenhuma modificação, ela simplesmente foi criada. Eu tenho aqui agora a instanciação dos meus dois objetos e depois a execução do restante do código. Beleza, pessoal? Então a gente conseguiu ver aí a utilização da palavra-chave static. A gente vai continuar utilizando essa palavra nos próximos exemplos, mas basta você memorizar, entender a utilização que é quando você quer manter apenas uma cópia de uma variável ou utilizar um método, promover um serviço para o seu programa, você pode fazer uso desse recurso, certo? No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre alocação de memória.